Bom, acho que a gente pode ir começando, né? E aí o pessoal vai entrando só para a gente também não atrasar. É, Primeiramente, boa tarde, pessoal. Boa tarde, Mariana. É um prazer. Estou falando em nome do Instituto Dalma. Meu nome é Stephanie, sou psicanalista e vou mediar aqui com a Mariana a palestra sobre branquitude, né? Conferências introdutórias. Essa proposta das conferências introdutórias é relacionada, né, a temas contemporâneos que a gente vem trabalhando também no Instituto Dalma, né, na formação em psicanálise, entendendo que esses temas eles são fundamentais aí para a formação do psicanalista, para a desconstrução, né, do psicanalista, não só formação, mas temas que a gente encontra com muita frequência na clínica, né? Então, também pautada nessas experiências dos analistas e numa clínica que retrate, de fato, aquilo que acontece no nosso país, né? No Brasil, levando em considerações questões aí de classe, de gênero, de raça, né? Então, fundamental para a gente pensar numa clínica brasileira que comporte esses agentes de sofrimento, né? É fundamental o tema hoje que a gente vai trabalhar aqui. E agradeço muito o aceite da Mariana de estar aqui com a gente, presente, falando sobre esse tema. Eu vou te apresentar, tá, Mariana? É, Bom, vamos lá. Então, sem mais delongas. A Mariana Cabeça, é psicóloga clínica, mestranda em psicologia clínica no IPUSP, onde estuda a subjetividade branca e a branquitude em psicanálise, e tem sua pesquisa financiada pela CAPES. É psicóloga graduada pela Unesp Assis, com ênfase em subjetividade, trabalho e administração do social, e também políticas públicas e clínica crítica. Pesquisadora vinculada ao Laboratório de Psicanálise, Sofrimento e Política da USP e ao Núcleo de Estudos Raça e Interseccionalidades da UFC. Pesquisadora visitante do Departamento de Psicologia da Universidade de Stellenbosch, na África do Sul, onde, através da premiação da PRIP-USP e Banco Santander, realiza a internacionalização de seu mestrado em 2024. É coautora do Guia de Reconhecimento sobre Branquitude, de 2021, e do livro Ambivivências 2020. Poeta e produtora cultural, produziu festivais focados na juventude, sendo eles públicos e de amplo acesso. Fundou o projeto independente sobre branquitude em 2020 e acredita em estratégias coletivas de reconhecimento e reparação em busca de justiça social. Bom, então seja muito bem-vinda novamente, Mariana, e a todos que estão aqui presentes. E eu vou passar para você começar. E aí, no final, gente, quem quiser também fazer perguntas pelo chat, a gente vai organizando também para fazer as perguntas mais ao final da fala da Mariana, para a gente fazer um bate-papo, tá bom? Legal. Muito obrigada, Stephanie, pela introdução, pelo convite anteriormente, né, por ter me recebido antes de me receber também. Se acontecer alguma questão com a internet, eu só peço um pouco de paciência, eu vou tentar trocar aqui, espero que não aconteça nada, mas só para a gente se territorializando. Espero que esse encontro possa acontecer pessoalmente, mas que bom que existe a internet, né, para a gente poder estar junto hoje, juntos aqui. Eu vou contar para vocês, talvez os bastidores dessa apresentação super formal, né, que a gente ouve antes de apresentar da minha vida, né, das escolhas que eu. Só um segundo, gente, tá aparecendo aqui conexão instável. Me dá um minutinho só para eu resolver aqui, para não ficar cortando para mim.
Gente, a interferência é porque a Mariana tá na África do Sul, né, Mariana? Então, a gente tem um pouquinho de Sim, paciência. sim, obrigada. Bom, acho que espero que agora vá, a gente possa continuar conversando. Então, como eu estava falando para vocês, eu vou buscar costurar aqui essa apresentação formal no meu trabalho mesmo, que eu tenho feito ao longo dos últimos anos, é minha vida, né? E eu estou buscando hoje realmente pensar numa introdução, pensar em algumas pinceladas, coisas para a gente iniciar esse pensamento. É um pensamento, principalmente, né? Eu falo para pessoas brancas muito recente, e aí eu já vou entrando no que eu quero comentar, que é realmente pensar nisso que a gente está tratando como matemática, como uma teorização, como algo que faz costura com a vida, né? Eu venho desse trabalho de costurar mesmo essa teorização nas nossas práticas, pensando na subjetividade justamente por conta disso. E aí eu queria contar para vocês então um pouco dessa trajetória, como que eu chego nesse tema de pesquisa. A pesquisa vem depois a pesquisa vem como consequência, né, dessa jornada. E, bom, eu me formo, então, no interior de São Paulo, em 2019, eu sou psicóloga, e eu tenho essa formação bastante voltada para políticas públicas, para o trabalho, pensando no materialismo histórico, né? Então, uma formação também marxista, um pouco esse território, e trabalhando com cooperativas populares, né? Numa incubadora de cooperativas populares, que eu me deparo com essa questão no real, né? No real que me atravessa ali, que me traz realmente uma angústia, porque não tinha nome, não tinha contexto, não tinha uma contextualização teórica, assim, né? Que fosse dando conta disso para mim, né? E até hoje não dá, mas eu acho que hoje eu consigo transformar essa angústia em outras coisas, justamente por causa das construções coletivas. Inclusive, estou vendo pessoas que fazem isso comigo, então, que bom. Você está aqui, estou vendo a Rai, a Ju também, tô feliz que vocês estão aqui, pessoas com quem eu trabalho junto. É, Enfim, e o que acontece então? Eu, nessa formação como psicóloga, antes disso, eu me deparo em 2015 com o convite a entender que existe a palavra branquitude, já com 21, 22 anos, então eu também tento, na construção teórica, falar sobre essa racialização tardia da pessoa branca, e que isso é muito comum, né? Então, eu vou participando de grupos anos depois em que essa informação vai ecoando, né? Que existe uma racialização que geralmente vem de uma pessoa negra ou indígena e que isso acontece, não acontece na infância, na adolescência, acontece geralmente inserido em contextos acadêmicos, enfim. E aí, a partir dessa formação, então em 2015 eu ouço a palavra branquitude, a partir desse momento eu começo a pensar e e essas compreensões que estão muito no campo. E na cooperativa, o que acontece é justamente esse jogo, assim, né, de entender na pele, daí não só na teoria, que a academia de fato continua sendo, e a Unesp, falando de uma faculdade de São Paulo, que foi uma das primeiras do estado de São Paulo, se não a primeira, a aplicar 50% das ações afirmativas para a escola pública e para pessoas negras, pardas indígenas, né? Então, mesmo nesse contexto da Unesp mudando muito o corpo estudantil, ainda nos estágios, Acho que travou. oi, voltou? Voltou. Acho que Tá bom. travou aqui para todo mundo.
Tá bom. Ai, gente, sinto muito. Justamente hoje, a internet resolveu dar esse BO aí. Mas enfim, vamos buscar seguir. Então, é isso, assim, eu venho desse contexto muito acadêmico em relação a esse reconhecimento, mas muito afetivo também, né? Então, em muitas conversas que acontecem dentro da academia, eu vou realmente incorporando a importância disso na minha vida. E aí, em 2020, logo após me formar, esse projeto inicia, que se chamava Jornalzine. E aí eu vou trazer esse projeto enquanto uma ancoragem mesmo de contexto histórico do porquê, né? O que que é isso no Brasil? O que que a gente está pensando quando a gente fala de introdução a essa temática? Quais são alguns pontos que eu considero chave, que eu tenho entendido nessa trajetória que é entender que existe esse marco histórico, né, dessa colonização, que inicia com como Ailton Krenak fala no documentário Guerras do Brasil, né, ele traz isso no primeiro episódio, tá na Netflix, é muito bom. E ele fala que os portugueses chegaram aqui sem querer, eles foram acolhidos, estavam quase mortos, foram acolhidos, foram cuidados, né, e tem toda uma subjetividade que interessa em transformar esse acolhimento numa expropriação de terra, de bens, né, então realmente, assim, cosmogonias muito diferentes em relação ao mundo desses portugueses e desses povos originários que receberam eles aqui, né? E aí, a partir desse marco, o que eu tenho entendido através da pesquisa é que ele vai se atualizando, ele não deixa de existir. O que que eu quero dizer com isso, né? Acontece, então, esse momento, a gente tem como diz ali a Weiner, né? Digamos que a cada 10 anos da história do Brasil, 7 foram marcados pela escravização legal, né? Pela escravização no sentido de sequestro de corpos de um outro continente que trabalhavam aqui compulsoriamente, e isso é 70% da história do país. Então, essa inscrição histórica, diferente de outros países, e eu estou aqui na África do Sul e eu tenho visto isso muito proximamente, ela é negada no Brasil. A gente não tem isso, né, no nosso cotidiano, a gente não estuda isso na escola, não tem uma institucionalização desse saber. E ele sempre chega de maneira muito através realmente desse pioneirismo, como o Davidson Faustino fala também, do olhar negro sobre os acontecimentos, né? Então, uma breve recapitulação histórica, porque eu estou entendendo aqui que a gente já tem a gente está num coletivo assim que seria meio que repetir mais do mesmo, mas é importante também, né, pelo menos delinear esse momento. O que acontece através dessa passagem do tempo é que a abolição ela acontece através de muita pressão de movimentos negros organizados, indígenas organizados, né? Isso também é sempre importante da gente repetir. Tem inclusive um podcast maravilhoso para quem quer aprofundar isso, que foi onde eu comecei a encontrar mais referências e tudo mais, e de novo a oralidade, né, trazendo esse revisionismo histórico, que é o História Preta e o Projeto Querino, que são dois dos que eu gosto muito. E aí a gente tem uma questão, que é a questão que tem me chamado muita atenção pós-escravização, pós-abolição, que é a substituição da mão de obra. Né? Então, existe aí uma compreensão que essa mão de obra escravizada, ela não vai mais gerar o lucro que ela gerava anteriormente, e é muito importante, né, o sentido desse contexto da conexão do colonialismo com o capitalismo, como o Fanon faz, porque é essa mão de obra que é considerada não humana, né, aliás, que é desumanizada, e a gente vai chegar na palavra humana, e porque que ela também é um problema, né? A questão do humano e do desumanizar, enfim, mas por enquanto vamos ficar aqui. E aí você se autoriza a salvar, né? Como se realmente houvesse uma salvação dessa alma através do trabalho, enfim, né? Essa compreensão bastante delirante, assim, da realidade. E, e então, pós-abolição, existe esse problema no Brasil, que ainda é um império, né? Em 1888 ainda é uma colônia portuguesa. E tem um artigo muito bom, eu posso passar essas referências para você, cada um se interessa por um ponto diferente e a intenção é transmitir conhecimento mesmo, assim, eu acho que é isso, a gente precisa alastrar essa ideia e conversando no paralelo e nos corredores, porque isso também é reflorestar o nosso imaginário, né? A Jenny Nunes usa bastante esse termo, eu gosto muito, isso é muito importante. E o artigo que eu gosto muito é de uma das pessoas que participa do Museu da Imigração de São Paulo,
E ela fez um levantamento de 18 artigos que, ao longo do século XIX, estavam institucionalizados como leis para a substituição da mão de obra. Oi, Júlia. Júlia é minha colega também de incubadora. Estou feliz que tem pessoas Olá. conhecidas aqui. Então, existe toda uma institucionalização da substituição dessa mão de obra, né? Então, quando a gente fala dessa negação, eu acho importante trazer essa questão da institucionalização, das leis, das políticas, porque a gente está falando de um projeto de embranquecimento, né? Um projeto de embranquecimento que foi pensado, que foi revisto, que teve investimento capital muito grande de pessoas, de dinheiro, de subjetividade. E a gente está falando da negação disso que funda o que é a nossa identidade hoje brasileira, né? Do que a gente chama de identidade brasileira. Uma identidade muito baseada, então, justamente, mais de 300 anos, né? O Brasil, agora fazendo um parênteses assim, com a África do Sul, que eu acho que enriquece o diálogo bastante, pelo menos tem pipocado assim na minha mente. Aqui na Cidade do Cabo, na África do Sul, eles têm o apartheid institucionalizado, né? Tiveram. Então, como eles tiveram isso legalizado, e isso me parece muito semelhante aos Estados Unidos, e aí depois, se vocês tiverem questões, trouxerem inquietações, vai ser super bem-vindo, porque tudo isso que eu tô falando é da ordem de uma construção que tem anos, mas sempre é recente, né? Porque o que são 4, 5 anos mediante a 400 anos de história, né? Enfim, mas é uma construção coletiva, então é muito bem-vindo os pensamentos de vocês. Mas eu tenho entendido que esse apartheid legalizado, ele obriga as pessoas a olharem para esse acontecimento. Já no Brasil, como houve tanto esse movimento para que o embranquecimento acontecesse, quanto o movimento para negá-lo, é muito fácil escapar, né? Existem muitos meios e eu vou vendo assim vários espaços onde existe os brancos, quando se consideram brancos, que agora já acho que já é menos assim difícil, mas ainda assim existe uma resistência, mas quando se consideram brancos e meio progressistas, ainda tem uma resistência muito grande a entrar nesse debate sobre branquitude, a mesmo sendo progressistas, e é importante ser progressista, não estou dizendo o contrário, mas não quererem se deparar com essa herança, né? A Cida Bento trabalha isso de maneira brilhante, assim, quando ela faz essa recuperação histórica, que existe uma herança do branco brasileiro da escravização, né? Porque o que acontece é que durante muitos anos pós-abolição focou-se como diz o Guerreiro Ramos, né, no problema do negro, como se isso fosse uma coisa que tivesse surgido no ar, né? Não teve nada que gerou essa consequência, né? Como se fosse um essencialismo, né, dessa raça. E aí, gente, eu vou fazer alguns apontamentos ainda no sentido de contextualização histórica, que eu acredito que são importantes para a gente dar corpo para esse assunto que eu estou transmitindo, né, dessa pesquisa para vocês, porque a intenção é que seja um bate-papo, a intenção é que, mesmo entre pessoas brancas, né, que a gente acaba encontrando muitas defesas narcísicas, né, e realmente defesas que surgem por conta de um recalque que é transgeracional e acontece, mas que seja um espaço de diálogo mesmo, né, mas que a gente entenda que existe uma fundamentação teórica para isso, né? Não é simplesmente um acolhimento, entre pessoas brancas ou falar sobre, enfim, né, como é difícil, não que não seja, mas que existe essa seriedade, né? Então, assim, vamos para o básico, já que é uma introdução. Quem cria o negro é o branco, né? Então, existe essa criação do negro pelo branco para se diferenciar disso que ele chama do outro, né? E aí questões do porquê os europeus, né, brancos fizeram isso, a gente pode deixar para um momento mais aprofundado, existem estudos interessantíssimos sobre isso, mas fundamentalmente, vou dar aqui um spoiler para vocês, tem muito a ver com medo, né? Fundamentalmente tem muito a ver com um profundo medo, assim, realmente um continente que passava por muitas questões em relação a pestes, a monarquia, enfim, é uma história da Europa que geralmente não é contada e que muda muito a partir do contato com o continente africano, justamente, né? E aí existe realmente uma bibliografia riquíssima e trabalhos muito sérios em relação a esse primeiro contato e o que se apreende desse contato e o que se rouba desse contato, né? O que se apaga desse roubo. E aí,
Mas, enfim, isso é só um contexto histórico, não dá para a gente aprofundar, porque a intenção é a gente realmente fazer um bate-papo. Mas nessa expansão marítima, né, que eles chamam de expansão marítima, nesse colonialismo, fundamentalmente, eles alastram essa subjetividade, né? Então, é realmente uma alastração do medo, a alastração dessa projeção do que eles têm medo nesse outro, porque é uma subjetividade que não consegue elaborar em si isso que ele entende como ruim, né? Está muito conectado com uma questão da igreja, de moralidade, do que é certo, do que é errado, de corpo versus mente, é um binarismo, né? Uma das coisas que fundamenta essa subjetividade também é um binarismo. O Fanon trabalha muito isso, o Davidson Faustino no Brasil, agora recentemente, trabalha Fanon e também aprofunda isso no contexto brasileiro. A Jenny Nunes também, já comentei dela, enfim. E aí, ao criar esse outro, para poder sustentar essa, esse modo, né, de exploração, pode fazer sim, Lua, fica à vontade. Eu vou respondendo conforme for possível. A Stephanie acho que está aí para mediar também nesse sentido, né, e aí, mas pode sim, vão ser bem-vindas. Então, cria esse outro para sustentar justamente essa questão da projeção, do medo, daquilo que ele não consegue elaborar de si. E aí isso funda também esse binarismo, né? Como eu disse, de bom e mal, de certo e errado, de branco e negro, né? E, enfim, séculos se passam, né? Novamente, não dá para aprofundar, porque é muita coisa, mas a gente está especialmente sádico, né? Isso também eu tenho trabalhado agora em relação à subjetividade branca, que é esse sadismo, que é o gozo no sofrimento do outro, né? Enfim. E aí, dando esse contexto do branco cria o negro, e aí ao criar o negro ele cria a si mesmo, ao criar o indígena ele cria a si mesmo, porque ao nomear o outro ele está se nomeando como diferente do outro. Então ele é o outro do outro, né, o branco. Enfim, aí voltamos agora então com esses apanhados históricos que são muito importantes para o diálogo. Então a gente passou brevemente, assim, né, sobre essa questão da branquitude europeia, do branco europeu, do colonialismo. A gente passa agora, então, para a substituição do colonialismo pelo capitalismo e como o racismo, ele fundamenta tudo isso. E aí eu queria fazer um parênteses com vocês, muito importante, que eu percebo que também é difícil de inscrever, assim, nesses lugares progressistas e que tem um trabalho muito importante. É isso, assim, quando eu conto da minha formação na psicologia, quando eu falo dessas experiências onde se negava a falar sobre negritude, não é uma negação da importância desses espaços ou do trabalho que foi feito. É apontar essa resistência e essa negação em relação a falar sobre raça. Então, isso também é importante, é desmoralizar falar sobre raça, racismo e branquitude. Não é bom ou mal, é uma questão histórica, a gente está falando. É como se nós estivéssemos falando, tentando fazer uma alusão para coisas que parece que a gente já tem menos resistência, falando de machismo, né? Deveria ser como falar de machismo, mas não é. E a gente sabe disso e isso tem muitos motivos, né? E acho que já dá para ir percebendo alguns. Então, a gente agora pensa, quando pensa em racismo, não tem como pensar em racismo sem pensar em branquitude. É uma relação tal qual branco e negro, né? Então, o racismo ele só existe em relação. E eu tenho uma colega e amiga também que eu trabalho muito junto. E se der sorte da gente conseguir explorar mais todo esse vespeiro aqui também com a Stephanie, com a Alex e com o Instituto, é com ela que vou dar o curso, enfim, é com quem eu monto, assim, todas essas explorações teóricas. E nós sempre trabalhamos que racismo e branquitude não são faces, não são duas faces da mesma moeda, elas são a mesma face. Então, quando você fala de branquitude, não tem como você falar sem falar de racismo. Quando você fala de racismo, não tem como você falar de racismo sem falar de branquitude. E isso tem importância, por quê? Porque, de novo, pensando em um apartheid que a gente ainda vive no Brasil, e eu tô na África do Sul, mas eu considero que eu tô no Brasil, gente, porque é isso, né? O território é subjetivo e eu carrego em qualquer lugar que eu tô. Então, quando a gente está falando de Brasil, a gente está falando de um apartheid que está em curso ainda, né? De um genocídio que está em curso, e isso é muito sério, não dá para a gente perder isso de mente quando a gente fala sobre qualquer teorização, né?
Então, passamos aí por uma. Tentei passar por uma breve contextualização histórica, correndo o risco de ter sido extremamente raso em alguns momentos, mas eu acho que é isso também. A intenção é muito menos dar respostas e muito mais instigar mesmo a conversação e a inscrição dessa conversação numa prática, né? Que é onde eu quero chegar, que eu acho de fato que é onde é o mais rico, né? Que são os projetos. Então, essa substituição de mão de obra, ela acontece de uma maneira violenta, ela acontece de uma maneira planejada e ela acontece de uma maneira institucionalizada, né? Então, quando a gente nomeia, por exemplo, 18 artigos, só no estado de São Paulo, tá? Eu não estou falando dos outros estados do Brasil. O Brasil é um país continental. Isso aconteceu em todos os estados do Brasil. A gente não está nomeando algo que foi integrado ou algo que foi conversado. A gente está nomeando criminalização dessas pessoas que acabaram de receber uma liberdade, né? A gente está falando da morte dessas pessoas e vocês vão percebendo que parece que eu estou falando de 2024 ao mesmo tempo, né? Não estou falando de 1888. Então, aí, pegando um pouco do teórico que eu uso, né, o nosso amigo Lacan, a gente está pensando em repetição também, né, de uma repetição que não foi, de algo que não foi elaborado. É isso que a gente vê num contexto subjetivo, e quando eu penso em subjetividade, eu penso também num coletivo, de algo não elaborado coletivamente, ou como a Lélia mesmo falou, da neurose cultural brasileira, né? Ela trabalha isso no racismo e sexismo de uma maneira brilhante também. E aí, é, tá bom, Mariana, tô falando de umas coisas que aconteceram, 1500, 1600, 1700, 1800, só que a gente tá falando de agora também. E aí, por que que eu faço questão dessa contextualização histórica? Eu acredito que a gente está num momento do debate que existe maturidade para entender que o Brasil, e quando eu falo Brasil é de propósito pensar nesse nome Brasil, porque ele ganha esse nome com essa intenção, né? Esse território, e aí quando eu digo esse território eu estendo, porque a própria divisão territorial é colonial, né? Isso acontece com esse marco temporal do colonialismo. Então, antes disso, não tinha essa divisão de Estado-nação. Isso também é uma recuperação histórica, era chamado de Abiala, né? Então, o Brasil ele é fundado com essa intenção de ser o que ele é, um Estado-nação, para essa expropriação de território de subjetividade. E ele é um território, o Brasil, feito para, e aí quando a gente pensa em cota, a gente pode até fazer essa alusão, e isso eu estou pegando emprestado da Sueli Carneiro, que é um podcast que ela participa com o Mano a Mano, com o Mano Brown, o Mano a Mano, em que ela fala que o Brasil fundamentalmente é um país com cotas para brancos. E é por isso que eu acredito que é muito importante fazer essa recuperação histórica, porque torna um pouquinho mais possível trazer essa informação que parece que ainda é difícil em alguns casos, né, que ela seja aceita como ela é, como a realidade, né. Então, quando a gente fala, por exemplo, né, desse artigo, a Ana Carolina Falcaneres escreveu esse artigo, das 18 artigos que ela recupera ao longo do século XIX da substituição de mão de obra escravizada para substituir a mão de obra paga, a gente está falando de uma importação de mão de obra europeia, né, que foi o foco, mão de obra europeia, mão de obra de vários países da Europa, muitos alemães, italianos, portugueses, enfim, muitas pessoas de vários lugares e também de japoneses, né? Existiram literalmente doação de terras, pagamento de valores em dinheiro para que esses imigrantes que eram sim extremamente empobrecidos. Não é uma questão simples, né? Você sair do seu país e atravessar o continente para um lugar que você não faz a menor ideia que é, mas com essa facilitação e com esse pagamento do governo, né, para que acontecesse. E a gente está falando ao mesmo tempo do outro lado da história, em que as pessoas estavam sendo, de novo, expropriadas do seu território, da sua cultura, da sua língua durante séculos, lutaram para serem libertas, né? Durante muito tempo, lutaram de maneiras brilhantes, assim. Vale muito a pena conhecer esse lado da história, inclusive. E elas estão, mais uma vez, sendo colocadas como esse outro.
né? Como, de novo, binarismo, como o errado, como o mal, como quem quer roubar aquilo que foi construído, que foram eles que construíram, né? E, e esse ponto eu acredito que seja a chave, assim, no diálogo, porque daí a gente começa a falar da gente, né? E é por isso que é importante essa contextualização histórica, porque daí a gente está falando dos nossos tataravós. Quando eu digo nós, eu sempre me refiro ao grupo racial que eu pertenço, que é o branco. Aliás, eu peço desculpas, eu não me autodescrevi, mas eu tô num rosa, meu cabelo comprido, castanho, minha pele é clara, sou uma mulher branca, tô com um casaco de gola alta, porque tá frio aqui, e tô com um brinco de abacate também e de fone de ouvido branco. Então, nós, né, me referenciando ao meu grupo racial, nós temos nossos tataravós, nossos avós, e essas histórias, geralmente, nesse grupo racial, convergem para esse início, a não ser que a gente esteja falando de herdeiros, e aí eu acho que são pessoas muito fora da nossa realidade, né, geralmente, mas a gente está falando de pessoas que vieram a partir dessa imigração europeia, né? Vieram muito empobrecidas, tiveram que trabalhar muito para conseguir ter essa ascensão geracional, mas tiveram a oportunidade de ter essa ascensão geracional. Então a gente está falando de pessoas que em 3, 4 gerações conseguiram chegar à classe média, chegar à classe alta, dependendo do nível do furo ali da realidade. E é uma história que a gente partilha em comum, né? E isso é um dos pontos quando a Cida Bento fala da herança e da escravização para as pessoas brancas, esse é um dos pontos. Não existiria facilitação para imigrantes europeus se não houvesse a necessidade da substituição dessa mão de obra, né? Então, esse é um dos pontos que é muito importante, e é importante nesse ponto, que é o ponto de falar da nossa história. Tem muitas coisas que eu considero muito importante, mas que realmente são mais fundamentações teóricas, contextos históricos, e eu vou focar disso num ponto que eu acho que seja mais interessante para o nosso diálogo, que é o que que me chama, então, para essa construção, a partir de todo esse contexto histórico, leituras que eu vou acessando, naquele momento, em 2019, 2020, uma negação muito grande de ter esse debate entre pares. Então, para mim, esses momentos em que eu posso conversar com pessoas que estão interessadas e que, de alguma maneira, ou estão pesquisando isso, ou estão pesquisando coisas que dialogam, sempre é muito bem-vindo, assim, porque foi um desejo muito grande, né, durante muito tempo. Então, eu sempre fico muito feliz de poder ter esses momentos. Que é o motivo que me leva, então, a fazer esses projetos independentes. Como eu falei para vocês, tem pessoas aqui que fazem parte também. E em 2020, estava com tudo isso na cabeça, não tinha interlocutores, não tinha encontrado, pelo menos, assim. E aí acontecem duas coisas, né, que marcam muito 2020, que tem muitas consequências, né? Então a gente passa pela hiperexposição do assassinato do George Floyd, né? A gente passa, quando eu digo passa, no contexto América, assim, sim, eu sinto. E aí uma conexão muito forte que o Brasil tem com os Estados Unidos, né, de importar também movimentos sociais, e tem uma questão muito interessante, assim, nessa relação de identidade, mas que agora não dá pra gente, mas vale se debruçar em outro momento. E tem também a Covid no contexto em que a gente estava vivendo de governo, né, que é um trauma gigantesco que a gente não tem proporção ainda das sequelas físicas e psíquicas, né? Realmente, assim, só para vocês terem só para vocês compartilharem comigo o meu próprio choque, quando eu falo da Covid para o meu professor daqui, da Cidade do Cabo, ele fala, nossa, é verdade, vocês ficaram 2 anos, né, em quarentena, enfim, né, em duas voltas com isso. Aqui 3 meses a gente tinha saído da quarentena. Para mim, isso é surreal, assim. Às vezes eu esqueço que a Covid acabou. É muito, realmente, é uma mudança, assim, enfim. Então, essas coisas se juntam e eu percebo que não dá mais para não falar sobre isso para mim, assim. É isso, é muito simples, no fim das contas. E aí é muito num sentido que eu acho também fundamental de trazer, de sair desse lugar de falar do outro e falar de mim e falar dos meus pares. Que é uma coisa que não existe, né, entre pessoas brancas, essa coletividade a partir do pertencimento racial.
e que está muito conectado a essa negação dessa história, porque falar que você é branco no Brasil traz tudo isso, consciente e inconscientemente, né? Então, a primeira reação que a gente tem realmente é uma negação, uma interrupção. E aí, é, aquele contexto muito da quarentena, né? Eu sou de classe média, então eu tive a possibilidade de ficar em casa e enlouquecida também, né? Como todo mundo, de maneiras diferentes. E eu entendo que existe um espaço para trazer isso aqui que eu falei para vocês de outras formas, né? E mais debruçadamente também, de outra maneira, trazendo um material escrito que era um zine. Não sei se vocês têm contato com o zine, mas geralmente a gente na Unesp ama zine, gente. É impressionante, assim. Todo mundo que passou pelo Unesp tem algum pezinho na arte, já fez um zine, eu já vi um zine. E é um material de colagem que você pode fazer de várias formas diferentes, assim. Então, achei muito interessante naquela época fazer através do zine esse diálogo, né? E aí surgiram ao longo dessa trajetória 10 jornais zines, que virou jornal porque acabou ficando muito longo, porque eu falo muito e escrevo muito, porque sou coreana, né? Então é assim. E realmente tem muitas coisas para serem ditas, e como tinha essa brecha, eu e esse coletivo que se forma a partir do convite de fazer esse projeto, a gente aproveita, né? Então, surgiu como jornalzinho. A proposta era que o Zine, esse jornalzinho, né, fosse repassado para pessoas brancas e as pessoas brancas investissem um valor financeiro a partir de R$ 20 na época, que seria repassado para projetos de pessoas negras e indígenas. E eu acho interessante falar dessa aposta, não porque ela é uma resposta, não porque ela é uma fórmula, mas porque foi justamente um teste que se sustentou durante um tempo, teve uma repercussão interessante. O grupo ainda existe. Esse projeto ganhou outro nome, hoje ele chama Sobre Branquitude. E, e é interessante que tem uns números assim impactantes assim mesmo. Então, é muito rico ver como as coisas se sustentam no coletivo. E nesse coletivo justamente, né, por isso que eu uso essa palavra independente, que tem muita força fora da academia também, né? E a importância de pensar nisso. Então, a gente forma uma comunidade, e a gente tem diálogos sobre essas descobertas, né, do que é ser branco. Teve uma outra que eu conheci, a Stephanie, inclusive, que uma das pessoas perguntou para mim, mas então o que é ser racializar sendo branco? Eu acho essa pergunta muito interessante, assim, porque é uma pergunta em aberto, né? É um processo para a vida toda, creio eu, e aí durante gerações, enquanto a gente estiver realmente nessa recuperação de pertencimento racial, que é dolorosa, porque carrega toda essa herança, né? É, mas que também é muito importante no sentido de elaboração mesmo, né? Das coisas que constituem a nossa subjetividade. Então, nessa comunidade, a gente faz os materiais, foram 10 edições, eu posso passar para vocês depois também. Tem muitos tópicos muito legais, muito da ordem do dia, assim, é um trabalho que eu gosto muito. E, e ele tenta trazer, assim, essa questão do contexto histórico, as questões da atualidade, e naquele momento falando muito de quarentena, no sentido de, e foi uma provocação que me foi feita recentemente, por que que na Covid são as pessoas idosas que são vacinadas primeiro? E é interessante que em qualquer coisa, e é isso, a vida é racializada, em qualquer coisa, pessoas de grupos raciais vão ter percepções diferentes. Para mim, até me fazerem essa provocação e falarem por que tinham feito, era óbvio que era porque é uma população vulnerável. Só que não, essa pessoa vira para mim e fala, porque as pessoas idosas são pessoas brancas. E aí eu fico perplexa com essa informação, e aí depois eu fico perplexa do meu grupo racial. Muitas coisas estavam acontecendo, coisas muito traumáticas. Foi interessante que no momento desse assassinato do George Floyd, além do horror que foi, né,
E aí eu tento não me debruçar tanto no horror das coisas, porque é lógico que 300 anos de escravização foram horríveis, né? Só que eu acho que a gente precisa sair um pouco desse sadismo de olhar para o que foi horrível, né? E o que que a gente faz com esse horror, assim. Então é óbvio que foi horrível a morte de George Floyd, mas o que que a gente faz com esse horror, né? O que que leva esse policial a continuar ali, ouvindo o que ele estava fazendo e escolhendo conscientemente continuar com aquilo? E aí, beleza, a gente pode falar, né, de uma extrema-direita que odeia, né, a vida, enfim. Tô falando aqui de maneira bem rasa também, tô tentando me aprofundar, tenho me aprofundado mais nesse estudo ultimamente, mas aqui não é o foco. Só que a gente não tá falando só desse ódio que é óbvio, né? O ódio ao outro, o ódio daquilo que eu não consigo, o ódio daquilo que eu projeto, né? De novo, pensando, percebem como se conecta muito, né? De novo, pensando em moral, no que é certo e errado, corpo-mente, belo e feio, enfim, né? Nesse outro. A gente está falando agora, né, a partir dessa ação, da reação brasileira a isso. Racismo não é que não pessoas brancas, né? Que não tinham pautado racismo. Então, toda uma comoção, assim, que Mariana, também, de novo. deu Oi, uma pode travada, falar. desculpa te interromper. Você Não, pode não. repetir para a gente? Que não deu para entender Sim, essa sim, última parte. sim. Obrigada por avisar. A questão dessa importação, né? Da comoção em relação a esse assassinato, que tem a sua importância, tem sua relevância, mas, de novo, assim, né? A facilidade de olhar para isso fora e não olhar para dentro, né? E aí, o que me chama muita atenção à época é a questão dos quadrados pretos e de muita gente abrindo perfil, né, para falar sobre isso. E, ao mesmo tempo, essa ausência de um grupo mesmo que trouxesse a racialização, o racismo, a branquitude enquanto uma pauta cotidiana, algo que a gente está vivendo todo dia, que define, né, a maneira como a gente age, porque aqui a gente está pensando dentro de um contexto de instituição psicanalítica, se a linguagem inaugura o inconsciente, qual que é essa linguagem brasileira? Pensando nesse contexto, que a gente não aprende na escola. E, inclusive, o fato da negação desse contexto é uma inscrição, né? Então, não é só o fato da gente não saber, é o fato da gente não saber, né? Então, é um trabalho que continua em aberto, a gente está sempre fazendo coisas, isso é um... E quando eu digo a gente, é porque é um grupo mesmo, gente. São várias pessoas. Tem a Raíssa aqui, que tem outro projeto que é muito bom, que chama Minha sobre Branquitude, é o meu, da Raíssa chama Minha Branquitude. E são projetos que estão sempre em interlocução e que a gente tem como base mesmo transmitir esse diálogo, criar discussões em grupo. Então a gente está sempre trabalhando com isso, assim. E aí, onde eu tô querendo chegar com tudo isso, né? Mais uma provocação interessante antes do onde eu quero chegar, que eu acho que é dolorosa, mas são provocações importantes, assim. Eu imagino, pensando no contexto do instituto, que a gente está aqui, né, nesse contexto desse instituto, que é um instituto que tem um viés progressista, que tem um viés de justiça social, é óbvio, senão eu não teria trazido um diálogo desse, a Stephanie ou Viola, que eu dei, então ela sabe os posicionamentos que eu tenho, né, que são pessoas que têm algum contato com justiça social, né, um horizonte ético e político que nós queremos. Então, tendo isso em vista, eu acredito que a gente já passou por coletivos de esquerda ou por coletivos feministas, enfim, inúmeros, né, nesse sentido. E, de novo, assim, eu acho que é uma provocação muito importante e eu trago isso não no sentido de cutucar uma ferida, acho que não é isso. É no sentido da gente olhar para isso. Só é fantástico, eu vou adorar ouvir, mas não o que que significa num coletivo ser branco, num coletivo multirracial ou num coletivo majoritariamente branco, isso não está em pauta. Isso não é uma urgência, né? E aí, por que que eu penso que isso é uma urgência? Por que eu estou propondo para vocês essa urgência, né? A gente está falando, se a gente está falando de psicanálise, a gente está falando dessa inscrição, a gente está falando de inconsciente, né? Então, desculpa, gente. É muito importante pensar em letramento racial, né?
Existe essa ordem do didático, da pedagogia, existe a ordem da criação de narrativa, a gente está aí no reflorestamento do imaginário, só que existe essa ordem também daquilo que esse letramento não toca. Vão mudar significantes, mas a gente vai estar falando da mesma coisa. De um jeito mais rebuscado, de um jeito mais, eu diria até oleoso, assim, porque escapa, né? Parece que quando você tá apertando, escapa, assim. Só que tá ali, existe. E é nesse ponto que eu tô muito interessada e que eu acredito muito no trabalho em grupo enquanto um dispositivo clínico de elaboração mesmo disso. Porque é onde a gente se conecta através desse estranhamento, quando a gente ouve o outro falando algo que provavelmente eu já pensei, mas que eu não falaria. Ou quando a gente ouve o outro falando uma coisa que é nova, né? Existe algo de fundamental no grupo que é tanto esse reconhecimento quanto esse estranhamento, e que acontece no coletivo, né? E aí, por que que eu aposto tanto em pensar em raça, branquitude, racismo? Porque nessa historicização branca, deixa eu só ver quanto tempo já passou. Eu já vou indo então para o fim para a gente poder conversar. Nessa historicização do que é ser branco, eu estou pensando no branco brasileiro, né? É, me parece que para proteger esse, essa possibilidade de não olhar para essa história, existe uma hiperindividualização nos núcleos familiares para que essas histórias não se conectem, né? E para que realmente seja sempre sobre essa jornada do herói, do antepassado que trabalhou muito, que sofreu muito, e que como assim toda essa historicidade vai cair e eu vou ter que me deparar com essa falta, sendo que esses são os meus heróis, né? Isso é bem interessante se a gente for parar para pensar. E aí, quando você entra no coletivo, você percebe que é uma história bastante semelhante, aí você tem que se deparar com outras coisas, né? De novo, assim, pensando no grupo enquanto um dispositivo clínico. Aposto muito nisso e é um trabalho que a gente tem apostado e tem dado frutos maravilhosos, assim. E eu digo em relação às nossas subjetividades brancas mesmo, assim, de ser e estar no mundo, e não só em relação a como a gente age a esse outro, né? O outro negro, o outro indígena, enfim, que no fim é uma ficção colonial, a raça, né? Porque a gente está falando da mesma espécie, mas existe uma hierarquização a partir dessa raça. Existe uma melhora, um bem-estar, assim, realmente, até pensando nesse trabalho da análise, né? E como é interessante o que o Freud propõe a princípio, da cura pela fala. Existe algo disso também na racialização da pessoa branca, que é precioso. Pensar em justiça social, em qualquer que seja, não creio que vai ser sustentável se não houver. Porque a gente está falando de reparação também, quando a gente fala de se assumir branco, né? E aí é isso. Encaminhando para o final, eu tenho pensado muito em políticas de reconhecimento, políticas de reparação, porque isso também é falar de branquitude, né? Eu acredito que não dá para ficar só na teorização, que é importante, né? São coisas que geralmente nem são ditas, ou quando são ditas são negadas, e aí eu vejo a importância de qualquer pessoa branca que pesquisa seu pertencimento, primeiro eu acho que é sobre pertencimento, né, uma recuperação enfim, que eu trouxe, né, e existem inúmeras pesquisas que falam sobre isso, assim, como que é a escuta através da paridade racial. Então é muito interessante, né, esse lugar diferente, e porque nada disso que eu tô falando é novidade, vocês podem ver que eu já citei, devo ter citado por baixo umas 15 pessoas, porque realmente, assim, é um retalho, tudo isso que eu pesquiso é retalho, acho que pesquisa é isso também. E aí, acredito que, por hora, dois pontos assim, que eu queria trazer para poder ouvir vocês e para a gente se ouvir, né? Também, que é muito importante isso para mim. Eu falei que eu ia falar sobre a questão da humanidade. O conceito de humanidade, ele também é criado nesse momento em que alguma coisa precisa ser não humana, porque senão não precisaria ter esse nome, né? E existem pessoas específicas que podem fazer parte do que é humano. E existem pessoas que são designadas a recuperar essa humanidade através da inserção no que seria uma sociedade. O Lacan,
O Lacan fala, inclusive, né, que o homem se torna homem quando ele sai da natureza e se inscreve na cultura. Isso já diz de um rompimento com a natureza, de novo, esse binarismo. Então, é muito importante para a gente que, para quem for, né, que tiver inserido nessa questão da psicanálise, da análise, da formação em psicanálise, criticar a partir da psicanálise, mas lembrar também de olhar novamente para a psicanálise, né? Não no sentido de descarte, é um dispositivo interessantíssimo, disruptivo, mas existe uma fundação do que é isso, né? E é importante a gente pensar, aí pensando aí num contexto mais recente também dos meus estudos, que eu acho que é muito inquietante, e tem que ser, porque é muito sério tudo isso que a gente está falando, e eu já estou considerando que vocês estão falando comigo, gente, porque é isso, conversa coletiva, vocês estão só balançando a cabeça, mas vocês estão falando comigo também. É, que poucas pessoas fazem parte e que necessariamente o humano só existe, e isso é muito forte, quem disse não fui eu, foi o Frank Williams, que é autor do Afropessimismo, que necessariamente o humano só existe sendo parasita do corpo negro. Então é desse nível de seriedade das coisas que a gente está falando. É, outro ponto, quando eu cito a Cida Bento, e fala em impacto narcísico, isso é um ponto muito importante que foi trazido a mim na minha banca de qualificação do mestrado, né, que eu passei recentemente. Que, enfim, ele estava no contexto ali de pesquisar cenas, então frases que eu ouvi e tudo mais, e acabei não pensando no projeto, que é o giro que eu vou fazer agora. Eu vou trazer o projeto para discussão do trabalho e não para os anexos, mas eu estava pensando se existiam momentos, frases em que o pacto narcísico, como a Cida Bento trabalha, da branquitude, né? Ele era rompido ou ele era fixado. E uma das várias provocações que me foi dada foi: não me importa se alguém falou em algum momento uma coisa que seria considerada não racista. O pacto narcísico não é sobre uma frase. O pacto narcísico não é sobre essa aula que a gente está fazendo. É super legal, interessante. O pacto narcísico, o que que a gente vai fazer dessa aula e durante gerações? Isso é um problema que atravessa todos nós. É isso que eu falo quando eu pesquiso branquitude, é que existe algo fundamentalmente dramático em se inscrever na sociedade através desse lugar de gozo sobre poder e sobre sadismo, né? E, e é pensando em Brasil, a gente está falando de 200 milhões de pessoas. Pensando em São Paulo, Santos, a gente está pensando em algo que foi legalizado de matar mais de 50 pessoas na Operação Verão, do Tarcísio, né? A gente está falando que esse pacto narcísico, então, ele vai ser rompido, como me falaram na banca também, se as terras indígenas forem devolvidas. Senão, não. A gente está falando só de outras coisas daí. Daí a gente vai descobrir o nome juntas. E aí, agora sim, acho que o último ponto assim que eu tenho para trazer para vocês é falhando. Eu acho que esse também é um pensamento muito importante para a gente ter, porque como o Mariana, André Banil, desculpa, oi, cortou. falhou? Tá, Você estava falando um pensamento muito importante, mas a gente não conseguiu ouvir. Qual que tá era o bom, pensamento? tá bom. Obrigada, Stephanie. Ajuda muito, eu fico mais tranquilo que você vai me falando assim. O pensamento de que a colonização falhou e segue falhando. A colonização, para ter sido bem sucedida, a gente não ia estar falando disso agora, não existiriam movimentos ancestrais de resistência, de pertencimento, de outras etnias e de outras raças que a gente pode aprender, que estão constantemente convidando a gente para aprender, inclusive, né? Convidando a gente para esse bem viver. Eu acho que esse é um horizonte muito importante, só que ele só é alcançado com esse reconhecimento, que necessariamente vai passar por toda essa historicidade e pela incorporação dessa história, né, pela inscrição dessa história na gente. E aí também queria convidar vocês para se aproximarem desses projetos. São projetos que é isso, assim, tô falando da minha pesquisa, mas antes de falar da minha pesquisa, eu tô falando de um projeto de vida mesmo. E que é sempre muito bem-vindo quando chegam pessoas que estão interessadas, enfim, em construir e questionar e ficar inquietado assim conosco. Tem sido momentos realmente transformadores em relação à vida. E antes de passar a palavra para vocês, a última coisa que eu queria compartilhar nesse momento é que eu vejo que
existe essa violência no presente que a gente está passando, né? Então, acredito que vocês estão acompanhando as eleições europeias, vão acontecer as eleições presidenciais dos Estados Unidos. Aqui na África do Sul também, depois de 30 anos, esse ano, a África do Sul está comemorando 30 anos pós-apartheid, ou seja, 30 anos de democracia. Está perigando pela primeira vez o partido que era que é o partido do Nelson Mandela, né? Não ter maioria no Congresso deles. Então, tem acontecido muitas coisas assim, e tem autores que eu acho interessantíssimos que estão conectando isso a um ressentimento racial branco. A gente está falando de algo muito sério, assim. Como que a gente fala de extrema-direita sem falar do que essa extrema-direita está tentando proteger quando grita tanto ódio? Do que eles não estão falando? Do que a gente não está falando? E aí isso junta com a esquerda, enfim, a gente tem, vixe, gente, tem tanto problema, né? Mas a gente também tem muitas potências, e eu acho que é isso. Eu vim aqui para a África do Sul, eu vejo o carinho com que as pessoas olham para o Brasil, e eu fico pensando que tem algo do brasileiro que é necessariamente desse lugar, e eu acho fantástico quando a Lélia faz essa inversão, não é do pai, mas da mãe preta, né? Não é do pai, como o Lacan traz, mas da mãe preta, né? Então, o Brasil tem isso, assim, e tem uma dívida impagável, né? Enfim, não é sobre isso, mas tem um trabalho muito possível para ser feito e que só vai beneficiar todo mundo, assim, né? Quanto ele acontece, conforme ele for acontecendo. E eu acho que é isso, gente. Eu tô tentando ser mais esperançosa, porque são tempos difíceis, né? Então, é um assunto muito sério, é um assunto sobre vida e morte, né? Mas também é um assunto que convida a gente a se conectar com a nossa própria vida. Que eu acho que o neoliberalismo tem uma facilidade muito grande de tirar a gente desse lugar, né? A gente fica muito desconectado da gente, assim. E aí eu penso que tudo isso tem esse laço que é a branquitude, né? Que é uma ideia, assim, né? A branquitude não é só um pertencimento racial, mas é uma ideia também, né? Então é algo que a gente deseja e que, se tratando de consciente, entendo que eu tô entre, pelo menos a maioria psicanalistas, a gente sabe que a gente está falando de um campo possível, né? De ser trabalhado. Então era isso que eu queria compartilhar com vocês. Eu agradeço a escuta, agradeço que ficou com a câmera aberta, me ajuda muito. E tô super disposta a ler, ouvir o que vocês falaram para a gente poder continuar dialogando. Muito obrigada. Obrigada, Mariana. São várias questões, né? Assim, bem espinhosas, em certo ponto, assim. Antes de passar, né? Assim, queria fazer um comentário desse ressentimento, né? Que você falou agora no final, assim, de um ressentimento racial do branco e de uma tentativa de um racismo reverso, né? De uma ideia, talvez de uma perca aí, uma perda de lugar, né? Que talvez ah, o nosso grupo, né? Aqui, como você coloca, né? Os brancos, eu acho que pelo que eu venho acompanhando também, e às vezes o que também me chama a atenção é essa mobilização, né, desse ressentimento, desse conteúdo que às vezes não é trabalhado, e o que me parece é que fica num recalque, né? E aí esse recalque, vamos dizer que hoje a mídia, né, ela trabalha muito bem com esse recalque, nessa mobilização dessas emoções, né? Então, infelizmente, o ódio parece que mobiliza mais, porque ele também nos desestrutura mais, né? Ah, talvez quanto um sentimento. Então, isso está sendo utilizado, no mundo todo. E eu acho que a gente está numa ressaca de todo esse processo também, colonial, né? Que não deu certo, como você falou, e a gente está às voltas, né? Com isso, com o que foi feito e que foi tentado um abafamento, né? Uma repressão, e a gente sabe, né? Aí acho que nesse sentido a psicanálise ajuda a gente a pensar nessa movimentação que acontece com o indivíduo, mas que também tá no coletivo, né? Esse movimento, né? Vem como um espírito do tempo, um zeitgeist, uma coisa muito forte, né? Acho que e a pandemia
acho que acelerou, né, esse processo que já estava em curso. Então, assim, o comentário. E a ideia também, né, antes de passar, é que eu acho que se a gente pensar em possibilidades, né, não ficar só na questão da constatação, né, acho que da branquitude, se aprofundar nisso, cada um, mas me interessa muito essa inquietação, né, da gente trazer, mobilizar essa inquietação, para transformar essa inquietação numa ação. Porque a impressão que nos dá, né, com o neoliberalismo é que as pessoas estão anestesiadas, elas ficam, né, imobilizadas. Então, talvez a partir desse processo de uma percepção, né, da nossa localização política, eu gosto de pensar nessa localização política psíquica, e isso também nos deixa inquietos com a situação, né? Ao perceber isso dentro da nossa própria história, né? Em primeiro lugar, porque é isso, não adianta só aprender uma palavra diferente, né? É, o significante, né, não quer dizer que a gente está trabalhando ali na significação e no significado da coisa, né? Mas, enfim, essas são algumas considerações aqui do que ecoou, né? A Lua também estava com a mão levantada, se você quiser, né? Acho que a gente faz um apanhadão, assim, de, sei lá, comentário e pergunta. E tem uma pergunta também do, do Williams. Não sei se eu falei certo, né? Pode chamar de Will, ele falou, para ficar mais fácil. Daí, se você quiser responder tudo. Veja como fica melhor para você. Eu acho que se tiver alguém. Bom, eu gostei muito, primeiro, eu gostei muito dos comentários que você trouxe, Stephanie, é nesse sentido que eu penso da construção coletiva, sabe? Eu entendo que a academia, ela tem esse lugar. A academia eu entendo como um lugar ainda muito de disputa, né? Mas fundamentalmente ela foi um lugar para glorificar a colonização, né? Então a gente também tem esse contexto histórico na academia e que privilegia muito a construção individual, né? E isso não pode se perder de vista. É óbvio que quando eu conseguir, né, o meu título de mestre vai estar o meu nome, o nome do meu orientador. Só que existem outras coisas que podem escapar disso, né? Por isso que a gente pensa em disputa de narrativas. Então, eu acredito muito na construção coletiva. E aí, quando você me traz esses sintônios do que você escutou, isso fortalece a minha pesquisa, né? Traz outros nomes, traz outras inquietações. Então, isso é muito bom. Eu queria te agradecer, eu anotei algumas coisas, outras que a gente pode conversar mais depois. E aí, se alguém tiver pergunta, alguma coisa assim, eu acho que pode ser, podem falar e aí eu tento ir falando um por um, não sei se a gente ainda tem muito tempo, enfim, aí você vai mediando o tempo, né? Mas eu tô aberta, pra mim, se for junto, se for separado, tá tranquilo. Deixa, eu queria fazer uma pergunta e alguns comentários, tentarei ser breve. Lá no comecinho, quando você falou, né, que o negro foi criado pelo branco, tá? E aí você deu uma série de razões para isso, né, para essa criação, que passam pela questão da dominação, passam pela questão religiosa, né, etc. e tal. Eu não sei se você chegou a ler O Despertar de Tudo, do Greber, e no Despertar de Tudo, o Greber e o Winsbrough, eles são dois antropólogos, né? Eles lançam uma tese muito interessante, assim, muito disruptiva mesmo. O livro é muito disruptivo. Eles lançam a tese falando especificamente de povos indígenas, tá? Eles não estão falando de negros, eles estão falando de povos indígenas, que podem ser negros ou não, tá? Eles dizem que, na verdade, os processos de, de colonização e tal, e o processo de racialização, portanto, se deu, e as narrativas,
né, de viajantes no século XVIII, século XIX, que voltavam falando dos selvagens e tal, sobretudo Rousseau, né? Que essas narrativas, na verdade, quando levaram as ideias indígenas para a Europa, foi um choque para os europeus. E os europeus disseram assim: bom, acho que a gente tem que dar uma resposta a isso. Por quê? Aí vem a defesa deles, tá? Porque em numerosíssimas comunidades indígenas, as formas de poder eram formas completamente diferentes da forma de poder instituída na Europa. Quer dizer, não existia um chefe, não existia exatamente um Estado, e o bagulho funcionava, né? E aí os europeus disseram lá no 18, né? Pô, mas se o pessoal ficar sabendo que funciona sem ser do jeito que a gente está propondo, a vaca vai para o brejo. Então, vamos fazer uma contranarrativa, né, dizendo que essas pessoas precisam ser cristianizadas, precisam ser civilizadas, etc, etc. Desculpa o preâmbulo gigantesco, mas eu fico me perguntando se com os negros talvez não tenha acontecido a mesma coisa. Quer dizer, você vai para a África, você tem numerosíssimas tribos, com numerosíssimas formas de ser e estar no mundo. Diante dessa multiplicidade e que funciona, porque a coisa para de funcionar depois da colonização, né? Mas funciona, as pessoas estão vivendo, elas estão vivendo, tá? Então, eu fico me perguntando se não foi se o processo de colonização e de escravização dos negros, e mais o processo de racialização, né, de inferioridade, aquelas coisas todas, se isso não tem a ver como um contra-ataque em relação a essas formas de ser e estar no mundo que funcionam e que não tem nada a ver com acumulação, com capitalismo, com isso, com aquilo outro, tá? Não sei se deu para entender, peço desculpas pela prolixidade, mas tinha que contextualizar, não tem jeito. E essa é uma pergunta, mas eu queria fazer um comentário, na verdade dois. Primeiro, maravilhosa você, sua fala, projeto, a pesquisa, tudo. Agradeço profundamente, tá? A oportunidade. Mas, quando você falou assim, a colonização não deu certo, porque existe resistência. Eu não sei, acho que eu pendo mais para o lado do Foucault. Eu acho que a colonização deu muito certo, mas como toda estrutura de poder, ela precisa de um espaço, ou ela precisa não, ela cria um espaço de resistência, isso é inevitável, né? A resistência é inevitável e ela tem que existir como uma forma, talvez até, de resistir e derrubar e de resistir para sustentar, porque olha o que a gente tem hoje. A gente tem, e eu acho que você tem que ser muito otimista, porque eu tenho 57 anos, tá? Então, quando eu fiz ensino médio, por exemplo, há mais de 30 anos, né, 40 anos que eu fiz o ensino médio, nada disso era pontuado, nada, isso não existia, tá? Então, eu acho que a gente vive hoje um tempo muito. É bom ser velha por causa disso, viu, Mariana? É muito bom, porque eu conheço outro mundo, né? Eu vim de um outro mundo e estou chegando nesse aqui junto com todo mundo. Então, eu acho que dá para ser otimista, porque hoje essas discussões acontecem, mas um otimismo cauteloso, porque ao mesmo tempo em que essas discussões estão aí, né, a gente está aqui numa terça-feira às 6 da tarde falando sobre branquitude. Quando isso, né? Quando, tá? Mas a gente tem 21 pessoas aqui, contando com você e com a chefe que é a Stephanie. Então, né, também não chega assim a tanta gente. Então, nesse sentido, eu acho que a gente tem que ser bastante cautelosa,
né? Eu sou muito otimista, mas eu sou muito cautelosa também, porque a gente vê a ascensão de extrema-direita, que não é senão uma resposta à resistência que se tornou uma coisa à luz do dia. Isso é extraordinário. Está à luz do dia. Ninguém fala mais de negros, de gays, de trans, e não sei o quê, impunemente. Pelo menos cancelado você vai ser, entendeu? Né? Então, eu acho que a gente está em um outro mundo e isso é muito, muito bom. Bom, é isso. Desculpa, Mariana, eu sempre falo muito, tá? Imagina, Lu, foi um prazer te ouvir. E eu acho que a gente precisa, quando eu falo de coletivo, realmente assim expandir a ideia de coletividade e inserir essa sabedoria, tanto que as crianças, eu acho que eu vi a Ângela que estava com crianças, são super bem-vindas também, a gente precisa, né, estar junto. Quanto você, assim, que traz essa sabedoria mesmo, né, essa categoria de ser velho de uma maneira negativa, muito, muito da branquitude também, né? Então, a gente está falando muito de uma sabedoria, meu, você está trazendo aí vivência, né? Coisas que você viu acontecer, então, nossa, super bem-vindo. Eu penso sobre esse positivismo cauteloso, assim, acho que talvez tentar fugir um pouco dessa palavra do positivismo, porque ele também é problemático, né, em relação à história. Mas eu penso no Ariano Suassuna quando ele fala sobre ser um realista esperançoso, assim, sabe? Então, tento ir por esse caminho, assim. Tenho tentado, né? Eu dou umas trepidações, assim, às vezes eu fico desesperançosa, mas faz parte. E aí faz parte do que me veio, assim, quando você ia falar, que para mim é isso, né? Uma conversa muito introdutória. Se a gente sair com inquietações, isso é importantíssimo, porque daí também cada um vai criando, né, as suas significações do que foi dito, enfim, acho que a intenção é essa também. E aí, por ser muito introdutória e passar muito rapidamente pelas coisas, acho que também sempre vai ter essa questão de a gente repetir isso, que é de uma subjetividade branca. Eu acho que o Will até falou disso, eu vou ver no chat depois. Muito conectado ao totalitarismo, né? O totalitarismo está muito junto ali com o binarismo. Então, quando você traz essa questão, assim, de um ou outro, né, de alguma forma eu escuto assim também, eu penso, por que não os dois, né? Porque a gente está com um horizonte semelhante que sustenta, eu quero acreditar que ele sustenta, né, coisas que coexistem, que não se anulam. Que é um horizonte ético-político semelhante. Eu acho que desde que tem algumas questões básicas e que a gente continue se debruçando nessas questões que são básicas, se o horizonte ético-político é semelhante, eu acho que as diferenças podem se sustentar. A branquitude que não sustenta a diferença, né? Tem isso, assim. Então, eu acho muito interessante isso que você vai trazendo, já me leva para vários lugares. E aí tem algo que você traz no início da sua questão. Eu não li esse livro que você falou, eu anotei O Despertar de Tudo. É, vou procurar saber. Tem algo nesse selvagem, né? A palavra selvagem traz muitas coisas, assim. Esses antropólogos europeus têm isso muito forte, né? De diferenciação, de novo, desse binarismo do que é selvagem para solidificar o que seria ser civilizado, né? Acho muito interessante quando você fala da contranarrativa, porque me lembra desses estudos que fazem esse laço com esse. Tem até um livro que literalmente chama Legado Roubado, é do George James, e ele faz uma comprovação histórica de, por exemplo, que a equação de Pitágoras, ixi, matemática agora do ensino médio me fugiu, mas esse pessoal que a gente estuda. Gente, será que ela volta, gente? Esperar mais um pouquinho. Oi, Agora gente. voltou. Obrigada por terem paciência com as quedas. Enfim, eu estava falando assim dessa questão do George James, do livro dele, né, que ele traz
essa recuperação histórica em relação a todo um pertencimento diferente de mundo, como você traz, eu acho que faz muito sentido. E de apagar realmente assim essas coisas que então eles saem da Grécia, né? E não é à toa que a gente aprende essas equações com os nomes desses personagens, porque isso reforça essa civilização que vem da Grécia, né? Que vem desse lugar branco, europeu, enfim. Só que eles nem aprenderam, né? Nem criaram isso na Grécia. Então tem todo, eu acho bem interessante essa ideia, assim, tem todo um estudo do que esse medo europeu da vida gerou, no que eu ouço do que você fala, tem muito a ver com esse despertar de tudo, né, desse livro. E acho que é um horizonte de estudos que se aproxima bastante, sim. Eu agradeço mais uma vez suas questões e seria muito bom se a gente continuasse se encontrando. Tem uma pergunta, Mariana, do Will, que está no bate-papo, e aí acho que a gente pode ir se encaminhando para o final. Acho que eu entendi o que o Will trouxe. Vamos ver. É, eu penso que não tem como você estudar uma hegemonia sem ser de uma maneira crítica. Esse é um pensamento que veio até mim não, na minha banca de qualificação, um pensamento que foi uma das examinadoras que trouxe. E fico pensando também de maneira bem autoral aqui, né, como que você se existe como essa constituição, né, essa tecnologia de poder que é a branquitude estar em outro lugar que não esse lugar que ela se impôs, que é o de poder, né? E aí eu penso que na crítica você está necessariamente fazendo uma tentativa de contranarrativa. Quando você pergunta da subjetividade branca, eu penso nessa historicidade brasileira e nessa inscrição que acontece nesse brasileiro através dessa historicidade negada ou dessa história que é contada com muitos recortes e edições, né? Então é essa subjetividade que eu estou me referindo. Acho que é um pouco do que eu pensei, assim, lendo o que você trouxe. Não sei se faz muito sentido para você. Temos a E Cibele, agradeço também a pergunta. desculpa. Temos aí a Cibele também de mão levantada. Olá, olá, tudo bem? Mariana, primeiro eu queria parabenizar, assim, agradecer a tua fala, que eu acho que eu fiquei, assim, muito contente de ouvir tua pesquisa e fiquei muito surpresa, assim, com muitas semelhanças com a minha pesquisa, não sabia, e falava assim, nossa, que coisa, nossa, que coisa. Então é bom quando a gente encontra ecos de uma coisa que é difícil, então fui sentindo isso. Grande parte das minhas inquietações partem ali do projeto Quirino. E, enfim, isso está na minha pesquisa, isso eu trabalho lá estou na USP também, só que em outro grupo de pesquisa, né? Trabalho com grupos. E o meu trabalho com grupos parte de um coletivo também, por isso que eu vou falando das coincidências que a gente vai encontrando. E aí vou pensar com outros autores, vou pensar com Caes, vou pensar com Ferenc, vou pensar outras coisas, mas essa é uma temática e acho que eu fiquei muito contente de pensar que não só o letramento ele é necessário, mas ele ainda não é suficiente para que a gente possa fazer isso que a gente precisa fazer. Então precisa de um atravessamento realmente profundo, né, de todos. Por mais que a gente seja pouco, vamos dizer, né, como a Lua falou aqui, somos 20 e poucos, mas assim, a gente vai agregando, a gente vai construindo e demorou porque é muito difícil, são muitas barreiras mesmo, né? Estou estudando isso mais na esfera do traumático mesmo, acho que por isso tanta demora, que são as questões coloniais, as feridas coloniais, como a Grada Quilomba traz, né?
Então, assim, eu não sei, eu não tenho exatamente uma pergunta, mas eu queria compartilhar, porque eu acho que a gente vai construindo muito em grupos, né? Como essa questão, e de dizer que eu também tenho uma esperança, assim, que a gente possa pensar e circular palavras de uma maneira polifônica, e os brancos se colocando, eu também me autodeclaro uma pessoa branca, e dos lugares que tenho falado disso, falado da minha pesquisa. Eu vejo muito isso, pessoas negras falando assim, nossa, que bom que vocês estão começando a falar, porque a gente já está cansado. E houve muito tempo em que só, não, você não é negro, então você não precisa se ver com isso. O que você está falando disso? Eu ainda escuto isso em alguns lugares. E acho que isso é uma coisa que a gente precisa pensar. Então, acho que parabenizar e poder circular essa coisa nova, essa onda que a gente está vindo, que a gente vai, o que que a gente está construindo. Era isso. Obrigada. Sibeli, muito bom te ouvir. Eu notei aqui o seu nome também, porque eu também tenho pensado, uma das pessoas que tem me inspirado muito na pesquisa e na vida também é a Eliane Santos, Eliane Silvia, desculpa. Professora Eliane Silvia, ela é da UFBA e ela trabalha com CAES, né? E trabalha com psicanálise, branquitude, é uma pessoa, deve conhecer pelo que está falando na cabeça. E eu tenho também, enfim, eu acho que a gente pode dialogar nesse momento. Se eu não tenho o nome da Lua, eu acho que o Will eu até encontrei em algum lugar, não tenho certeza, porque a gente vai se encontrando nesses eventos, corredores. E aí o que você trouxe agora me lembrou, de outra coisa em relação à pergunta do Will, que é muito importante, que é esse lugar, de superioridade, né? Que é um lugar, eu não consigo ler como um lugar de outra coisa que não um lugar de sadismo, né? Porque você gozar através desse poder, dependendo desse sofrimento do outro, é um sadismo e é um lugar que ele é vertical, né? Então eu fico pensando que, sendo uma pessoa branca que estuda branquitude, que fala de uma subjetividade branca, é muito importante entender que quando você está nomeando uma hegemonia, você está partindo desse estudo crítico, porque senão necessariamente aí sim não tem muita escapatória, você vai estar ecoando de alguma maneira um discurso da extrema direita, que nem a gente estava falando, né, que é o ódio pelo ódio, o amor pelo ódio, enfim. Então acho muito importante esse apontamento e essa pergunta da superioridade, porque é muito fácil, estando em lugares diversos assim, mais uma vez, desejar essa branquitude que coloca algo em um lugar de poder, né? Então, nossa, você é uma pessoa branca, que diferente, está pesquisando branquitude, que incrível, como você é maravilhosa, não sei o que aí. E aí, eu acho que sim, né? Tem todas as implicações afetivas, pessoais, acho que isso não é para desconsiderar também, chutar o balde, não tem nada a ver com isso, mas tomar cuidado, estar sempre atenta com esse lugar que foi inscrito necessariamente para a gente ser superior, né? De alguma maneira. Isso é muito nebuloso, tem várias camadas, mas é uma atenção constante, uma coisa que a gente sempre fala nos projetos quando a gente se encontra, né, nesses, enfim, inúmeras questões que a gente traz aí do grupo e tudo mais, é que é um trabalho para gerações, né? Então, acho que essa aqui é mais um encontro, é mais uma possibilidade, a gente vai se encontrar com outras pessoas em outros lugares, vai construir coisas diferentes, quem sabe em outro momento a gente se encontra de novo, tá pensando em outras coisas, mas é sobre romper esse lugar de superioridade, né? Então, fiquei pensando nisso agora com a sua fala, eu agradeço e a gente, espero eu, continue conversando também. Eu vou falar aqui rapidinho falando sobre continuar conversando, então começando fazendo um apelo para o pessoal seguir a sua página, né, Mari? Que você está sempre envolvida em várias iniciativas, algumas que eu faço parte, outras não. Mas aproveitando que a gente tem, né, quase 20 pessoas aqui, é muito bacana estar sempre nesses ambientes de troca, foi muito bom te ouvir. E é importante que as pessoas saibam, né, que você está sempre promovendo várias iniciativas, e abertas para a galera participar e a gente ir crescendo nessa construção, né? E também queria fazer uma pergunta curiosa com as suas experiências por aí na África do Sul. Faz pouco tempo que você está ainda tem muita coisa para acontecer, né? Mas queria saber se você já tem alguma percepção sobre a branquitude aí, se você tem visto muitas similaridades ou tem percebido algumas pequenas diferenças, como as pessoas se colocam ou no dia a dia, enfim, ou academicamente mesmo, mas uma pincelada assim sobre o que você já pôde perceber por enquanto. Obrigada, Rai, pela questão e pela fala. Então, bem breve, sim, eu acho que
o que mais está me pegando agora realmente é essa questão do reconhecimento do apartheid, né? E a partir disso, realmente, um reconhecimento de que o apartheid aqui ele foi racial, né? Então, literalmente, existiam lugares que estava escrito só para negros, só para brancos e negros. Então, esse binarismo estava posto, sim. E aí, por negros aqui, tem outros pertencimentos raciais, né? Então, eles têm o colored, que não tem uma tradução, assim, pro Brasil, mas que talvez uma aproximação possível seja o pardo, que a gente tem uma questão muito complexa com o pardo, né? E aqui tem isso, né? Todos os não brancos, então, que são vários grupos raciais, que aqui tem outros, né? Então, acho que esse reconhecimento, eu percebo, já encontrei pessoas que estudaram branquitude, se formaram, são, enfim, PhD, já fizeram várias coisas na academia, trabalham com isso. Só que ainda existe essa dificuldade muito grande de assumir essa herança da escravização, né? Então, eu acho que esses países do sul global, como a gente fala, né, tem muita coisa legal realmente para conversar. Eu acho que é um reconhecimento. Eu fui à farmácia, tinha uma questão que possivelmente não podia ser resolvida. A farmacêutica virou para mim e falou: a gente que é da África do Sul e da América do Sul tem que se ajudar. E eu fiquei, achei fantástico, né? E provavelmente não teria esse tratamento se fosse um país do norte global, assim. Então, sim, eu amo esse livro. Eu amo esse livro. Sim. Enfim, então acho que vai um pouco por esse caminho. Ainda tem essa questão de um recalque, como a Stephanie traz, né? Eu acho que essa palavra chama muito minha atenção. Tudo que toca, assim, nesse recalque tem muita defesa narcísica. E eu acho que a gente realmente tem que perder o medo de conversar, assim, que nem a gente fez agora. Não acho que tem quem sabe mais e quem sabe menos. É lógico que teoricamente sim, né? A gente está falando de um trabalho, ser pesquisador é um trabalho. Mas quando a gente está falando dessa racialização, né? Então, voltando para essa pergunta de ser branco, acho que a gente está falando da nossa vida, né? E daí da nossa vida, quem sabe realmente é quem vive. Então, é muito importante a gente poder trocar nesses espaços e poder falar, né? Contar as nossas histórias e ver o que a gente faz junto e também singularmente com tudo isso. Gente, queria agradecer mais uma vez por vocês terem ficado até agora para me ouvir, por compartilharem o tempo comigo. Queria agradecer muito o convite da Stephanie, fiquei muito feliz. É um prazer, assim, e de certa forma também a realização de vários desejos. Então, espero que a gente continue se encontrando e é isso. Obrigada, Mariana. A gente também, né? Vou falar aqui pelo coletivo, porque acho que todo mundo, né, está impactado com a sua fala, de um tema que é tão pertinente, importante, até para a gente pensar nessa descolonização dos nossos próprios afetos, né, quanto indivíduo, mas também das instituições, da própria psicanálise, pensar em como a gente faz esse processo que vai durar aí gerações, como você falou, não é do dia para a noite. E eu acho que mesmo que pareça um singelo trabalho, né, aqui do impacto, né, de poucas pessoas, na minha visão, eu acho que isso que é o aquilombamento, e eu acho que isso que cada vez mais a gente tem que fazer, né, de estar em rede, de trocar, né, de você falar, né, eu tô vendo pessoas que, né, encontrou em outro lugar, da gente ir conectando esses interesses para exatamente provocar essa inquietação ao ponto da gente ter força suficiente coletiva de combater o que está aí, né? Se a gente não fizer esse movimento, a gente cai também no discurso neoliberal de que cada um melhor não fazer nada, melhor ficar no conforto, porque eu sozinho não vou fazer nada, mas eu acho que a nossa rede aqui, ela é muito potente, então que a gente consiga, né? Chegar em mais pessoas com esse tema, ter mais aberturas para falar. Então, agradeço muito a sua participação, né, a sua fala maravilhosa, e esperamos você no Instituto para outras oportunidades. Para quem também não conhecia o trabalho do Instituto, quiser seguir a gente nas redes, né, Instituto underline Dalma, e a gente também está com as inscrições abertas, né, para o processo seletivo das novas turmas de formação, que começam em agosto. Então, convido vocês também para conhecer nossos projetos. E é isso, pessoal. Muito obrigada pela presença de todos. Uma excelente noite e um beijo para vocês. Até
Até mais.